Bom dia, graças a Deus, Jesus Cristo. O nosso devocional de hoje está aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Veja, o Provérbios é um pai judeu, né, escrevendo ao seu filho, como ele deveria proceder, como ele poderia ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida longínqua. Então, ele inicia dando alguns ensinos e princípios que ele deveria carregar consigo em seu coração. Primeiro, ele diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Então, o que ele traz à mente aqui, o que nós devemos trazer, é aquilo que um pai judeu provavelmente teria ensinado ao seu filho, princípios, a lei de Deus, os princípios da lei, por exemplo, que ele havia ensinado como um pai, transmitindo sabedoria ao seu filho. E um ponto que ele traz aqui sobre essa sabedoria, sobre esses princípios, esses ensinos, eles não se esqueça, né? Nós somos muito fáceis de nos esquecer, né? Nos esquecer daquilo que aprendemos, né? Os nossos pais nos ensinaram a ter princípios, a ter direção, a ter direcionamento, a andar em retidão. Então, veja, a Escritura, ela nos traz ensinos como nós não sermos ouvintes negligentes, mas ácidos praticantes. Não sermos como a onda do mar, levados, por exemplo, por todo o vento de doutrina. Como Paulo vai dizer, como menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Mas lembrar-se, trazer à memória aquilo que nós temos aprendido, aquilo que Deus tem nos ensinado através da Escritura. Filho meu, a ideia também traz de um pai, nosso pai, Deus, o pai que nos chamou, que nos tornou filhos de Deus através de Cristo Jesus, nos ensinando. Não? Então, às vezes nós vemos ao culto ou lemos a palavra de Deus e nós não guardamos, não nos lembramos em tempo oportuno. Nós somos esquecidos, às vezes porque nós colocamos várias outras coisas, né, em primeiro lugar, e não nos lembramos dos conselhos de Deus, aquilo que o Pai nos ensinou através da Escritura, por exemplo, Ele nos ensinou a orar, né? Ele nos ensinou a sempre recorrer em oração a Ele, a lançar nossas ansiedades a Ele, diante de Jesus. Ele nos ensinou a termos constância, perseverarmos na caminhada cristã, perseverarmos na leitura bíblica, a amar o próximo como a si mesmo. Então nós devemos lembrar dos princípios que Deus nos ensinou. Porque muitas vezes nossos pais terrenos, eles não nos transmitiram uma sabedoria divina. Nós vemos um berço onde os nossos pais não eram cristãos. E ao contrário, eles transmitiram muita, digamos, ou às vezes ele nem teve ensino do seu pai, nem foi criado pelo seu pai. Mas eles nos transmitiram algo que não era o conhecimento de Deus. Porém, Deus ele nos chama agora a se deleitar nesse ensino. Se nossos pais não foram como deveriam ser, segundo a Escritura, nós temos agora um Pai, que é Deus, que nos instrui e que nos ensina. Então lembrem-se, lembremos dos seus ensinos. E ele diz, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Os mandamentos aqui ele traz consigo a lei de Deus. Não só os 10 mandamentos, né, que é o resumo da lei, mas a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que continha a lei de Deus. Então, a ideia de guardar, como diz o salmista, guardei a tua lei em meu coração para não pecar contra ti. Então nós devemos guardar o que é precioso para nós. E ele fala aqui dos mandamentos. Fala sobre obediência, andar em retidão, andar em justiça, se desviar do mal, se fugir, por exemplo, da aparência do mal, andar em um procedimento que agrada a Deus. A Bíblia nos mostra que aquele que me ama, Jesus diz, guarda os meus mandamentos. Então, a demonstração de amor para com Cristo, para com Deus, é guardar os seus mandamentos. Entre eles, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cumpre-se toda a lei de Deus. A lei rege, que é o amor, é cumprido nesses dois mandamentos. Porque se eu amo meu irmão, não vou cobiçar a sua mulher. Se eu amo, não vou mentir para ele. Se eu amo, não vou levantar falso testemunho. Se eu amo os meus pais, por exemplo, eu vou honrá-los, não vou desonrá-los. Então, guarde os mandamentos. Então, ele continua dizendo, porque eles aumentarão os teus dias. Primeiro ponto, é o segredo da vida longa, né? Eles aumentarão os teus dias. Eles nos acrescentarão dias em nossa caminhada cristã. Então esse é o segredo para o cristão viver uma vida longa. Guardar os mandamentos,
lembrar dos ensinos do nosso Pai, que é Deus. E ele diz aqui, eles aumentarão os teus dias. Tome isso como princípio da sua vida, entenda que a sua vida não é, por exemplo, o fundamento dela está nas mãos de Deus. Então Deus ele acrescenta muitas vezes as pessoas que andam em obediência. O justo, ele vive mais porque ele cumpre os mandamentos. Logo, as consequências que ele vai sofrer do pecado vai ser menos do que o ímpio. O ímpio, ele bebe, ele vai andar de carro embriagado. Quebrou o princípio. Pode morrer no acidente. O ímpio, ele mata o próximo, ele se vinga. Ele está sujeito também a morrer. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ele está sujeito a morrer mais rápido, porque ele quebra os mandamentos, ele não guarda os mandamentos. Porém, o cristão, quando ele se empenha em guardar os mandamentos, em obedecer à lei de Deus, é meio que ele foge, ele não quebra nos princípios, ele não está sujeito. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele não vai estar sujeito a ser ferido, porque ele tem guardado. Então esse é o segredo da vida cristã. Guardar os mandamentos, andar em obediência, e assim nós viveremos uma vida longa, se Deus assim o permitir. E ele diz também que acrescentarão anos de vida e de paz. A ideia aqui é que nós temos dias maus. É inevitável fugir dos dias maus. Você terá dias maus. Não tem como fugir do dia mau, das dificuldades, das tribulações, mesmo sendo cristão. Mas aqui diz que se nós guardarmos os mandamentos, ele vai aumentar os nossos dias e também vai acrescentar anos de vida e de paz. A ideia de ter menos dias de tribulação, menos dias maus, noites de doenças, por exemplo, vão diminuir, noites de dores vão diminuir, angústias, depressões vão diminuir. Ainda que nós passemos por isso, a promessa aqui é que ele vai acrescentar anos de vida, vida e vida e abundância. Por isso que o cristão ele pode se regozijar nisso, que ele vai ter mais dias de vida e de paz, de tranquilidade, de regozijo, de gozo, do que dias maus. E nós vemos aqui que é uma promessa para que nós venhamos a viver dessa forma. É um chamado à obediência. E saber que o segredo da nossa vida não está em correr atrás, né, de coisas dessa era, desse tempo. Mas vida e paz, gozo na nossa vida, hoje terrena, vem através de cumprir os mandamentos. Né? As bênçãos nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida e da sua vida. Então, essa é a promessa que Deus tem para nós. Essa é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Vamos orar? Senhor, eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor guie, Senhor, em uma vida, em uma conduta coerente, reta, sóbria, moderada, seguindo em obediência e confiando em Cristo Jesus, em todos os seus passos, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Carecemos da Tua graça em nossas vidas. Queremos ter uma vida longa, sim, Senhor, mas uma vida e de paz, Senhor. Então diminui, Senhor, os dias maus, faz com que nós venhamos a sofrer menos nessa vida, mas que nós venhamos a viver uma vida em obediência, guardando os Teus mandamentos, amando ao Senhor de todo o nosso coração e ao próximo como a si mesmo. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo e também você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e Deus abençoe. Glória a Deus.